Das redes sociais, estamos ao vivo aqui, diretamente dos estúdios 1 da TV Transamérica, pelo canal 59 UHF e pelo Facebook da TV Transamérica e também pelo Facebook do programa Verdade e Expressão. Vocês podem participar com a gente através do WhatsApp ali, aparece na tela 41996133677. Também pelo Facebook, na nossa timeline, tanto do Verdade e Expressão como da TV Transamérica. E lembrando que também estamos ao vivo pelo nosso site, nosso portal de notícias, www.verdadeexpressão.com.br. Dando sequência à série de entrevistas com prefeitos e, nesse caso, um ex-prefeito, mais um ex-prefeito que teve uma aprovação no final do mandato de 94,1%, considerável, e por isso está aqui hoje para falar do trabalho que fez e também um pouco da sua carreira política, o ex-prefeito de Pinhais, Luizão Goulart Alves. Boa noite, Luizão, tudo bem? Boa noite, Rafael. Um prazer estar aqui contigo no programa, falando de política. Luizão, dando uma olhada aqui no seu currículo, diz aqui que você já foi mecânico, professor de História pela Universidade Federal do Paraná, foi vereador, formado pela Faculdade de Filosofia da Federal do Paraná, foi candidato a prefeito 2004, 2008 e 2016, foi candidato a prefeito em 88 por Piraquara. Conta um pouco da sua história, mecânico, professor e político. Pois é, Rafael, eu vim do interior do Paraná e porque a minha mãe ela só conseguiu tratamento médico aqui em Curitiba. Então, meu pai teve que trazer a família para cá para ficar perto do recurso que ela tinha para tratamento médico. Então eu cheguei aqui, jovem de tudo ainda, e fui procurar trabalhar em alguma coisa. Mas eu já, quando trabalhava no sítio, eu fiz um curso. Naquela época, curso à distância era pelo correio, era do Instituto Universal Brasileiro. Então eu tinha feito um curso de mecânica de automóveis. E aqui em Curitiba foi o meu primeiro emprego. Fui trabalhar de mecânico e depois fui caminhoneiro. Aí montei minha própria oficina. Aí retomei os estudos e me formei na Universidade Federal, fui professor, daí diretor de escola e aí o apelo, né, da juventude e dos professores, enfim, para que a gente também tivesse uma participação na política. E eu comecei, a primeira vez foi quase uma aventura, fui candidato a prefeito de Piraquara. E às vezes o pessoal de Piraquara pergunta, você não vai ser candidato em Piraquara? Eu respondo, eu já fui candidato a prefeito de Piraquara, mas há 29 anos atrás, há muito tempo. Aí depois em Pinhais eu tenho uma carreira, fui vereador 2 vezes, presidente da Câmara, candidato a prefeito, perdi uma eleição, fui deputado estadual, 1 ano e meio, fiquei na Assembleia, depois eu renunciei para ser prefeito de Pinhais. E aí, prefeito durante 8 anos. Você falou Piraquara em 88, filiado ao Partido dos Trabalhadores. Como que você entrou na política? O que levou você a entrar na política? Eu participava na igreja dos grupos de jovens. E os jovens naquela época, eles discutiam muito essa questão das melhorias para a cidade. Então, esse movimento de discussão, tem que participar de uma associação de moradores, daí os meus amigos já participavam no partido político. Então eu ingressei no partido político e daí, você tem que ser candidato e tal. E daí comecei assim, me interessando pelas coisas do bairro, da cidade, discutindo questões do país, e foi assim que eu entrei na política. Fiquei 30 anos no mesmo partido, né? O único partido que eu entrei e disputei as eleições. E, enfim, minha carreira política começou assim, de se interessar em melhorar as coisas na cidade. Vamos falar um pouco dessa situação do partido, a mudança do partido. Você acompanhou até o prefeito Marquinhos esteve aqui, ele falou um pouco da emancipação de Pinhais. Você deve ter acompanhado esse processo da emancipação. Gostaria que você falasse um pouco, que muita gente não conhece.
Pinhais e Piraquara, na verdade, a emancipação se deu quase por uma questão geográfica natural, porque eram duas realidades, era um município só, Pinhais e Piraquara. Só que a sede do município de Piraquara, ela ficava muito distante da região de Pinhais. E Pinhais cresceu e se desenvolveu bastante. E entre Pinhais e Piraquara tinha uma distância enorme, que é toda a região ali do Guarituba, e as duas eram quase duas cidades independentes já, mesmo sendo apenas uma cidade. Então começou-se um movimento pela emancipação, porque o que se dizia? O pessoal de Piraquara dizia, a prefeitura só faz obra em Pinhais. E as pessoas de Pinhais falavam o contrário. Não, mas aqui em Pinhais não acontece nada. A prefeitura só se preocupa com o Piraquara, com a sede do município. E na verdade, então, para quem morava em Pinhais, era muito mais fácil vir a Curitiba resolver alguma coisa pela proximidade, era mais próximo Curitiba do que a própria sede do município em Piraquara. Então foi um movimento meio que natural assim de emancipação. Não havia muita ligação entre a população de Pinhais e a população que morava na sede do município, que era Piraquara. Então houve realmente um movimento. Nessa época eu já morava em Pinhais, né? eu já morava na região de Pinhais e o movimento foi... a maioria da população aprovou a emancipação, enfim... E claro, foi uma realidade, os dois municípios daí passaram a se desenvolver de forma independente. E Pinhais hoje tem mais de 11 mil empresas, tem um polo industrial, e Piraquara, por outro lado, tem uma grande restrição para a implantação de empresas. Como que funciona isso? Poderia explicar melhor? Porque muita gente fica fazendo comparação entre Pinhais e Piraquara. Pô, Pinhais foi embora e Piraquara continua lá com muita dificuldade. Na verdade, quando houve a emancipação, Pinhais já tinha muitas empresas, né? Não tinha como tem hoje, mas tinha muitas empresas. E Piraquara, então, foi uma região que já nasceu autossustentável. Então, Pinhais nasceu com condições de tocar, e diferente de muitos municípios no Paraná e até no Brasil, que se emanciparam ou foram emancipados sem a condição de se manter economicamente. Mas Pinhais ela já nasceu com condições de se desenvolver economicamente. E claro, nos últimos anos a gente aproveitou o bom momento econômico e conseguimos fazer uma boa administração. Então é evidente que Pinhais ela apareceu no cenário metropolitano. Porque até bem pouco tempo, Rafael, Pinhais também era confundido com São José dos Pinhais ou com o bairro de Curitiba. A pessoa ia para Pinhais, não sabe, eu imaginava que estava indo num bairro de Curitiba. E quando você falava assim, não, eu sou de Pinhais, São José dos Pinhais, então era muito confundido. Então nos últimos anos que a gente reforçou e Pinhais ganhou realmente uma identidade. Hoje Pinhais é reconhecida como uma cidade importante. Piraquara também se desenvolveu bastante. Tem uma restrição maior para a instalação de indústrias, mas também é um município que tem se desenvolvido bastante. O prefeito Marquinhos tem feito um excelente trabalho, tem corrido atrás de recursos. Aqui o município tem, claro, suas limitações de arrecadação, mas o prefeito que quer desenvolver a sua cidade, ele vai atrás, vai para Brasília, vai para o governo do estado, e ele procura alternativas para fazer o município crescer e se desenvolver. E atualmente também está saindo uma obra importante ali, que é a duplicação da rodovia PR-415, que liga Pinhais e Piraquara, que também vai dar uma outra expectativa para o município. Né, porque aproximou muito mais a cidade. Piraquara, na verdade, está integrada hoje, né, já está integrada. O município cresceu muito, né, e com as obras que vem acontecendo ultimamente, e essa obra do governo do estado especificamente, vai dar uma outra perspectiva de desenvolvimento para a cidade também. Agora, na sua experiência aí de vereador, prefeito, a gente vê muitos prefeitos reclamando da falta de recursos nos municípios. Você ficou 8 anos lá e, pelo menos, a grande maioria da população entendeu que você fez uma bela gestão, aprovou, é referência no Brasil inteiro. Como que você trabalhou com isso, essa questão de buscar recursos? Como que você teve sucesso nisso daí?
Olha, aproveitando a sua pergunta, veja, muitas pessoas falam assim, mas como que você conseguiu? Eu digo o seguinte, o principal mérito da nossa administração foi ter feito um plano de governo e ter cumprido o plano de governo. Ter dito nas ruas, na campanha, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e depois a população viu isso realizado. O que não dá para o candidato falar que vai fazer um monte de coisa, na campanha é tudo fácil, vou resolver todos os problemas da cidade. E depois assume o governo e começa com a choradeira, quando tem recurso, é que o outro prefeito deixou dívida e tal. Então eu acho o seguinte, quando a gente se propõe a fazer algo, a gente sabe as dificuldades que vai encontrar pela frente. Né? Vou ser candidato a prefeito, como eu fui candidato a prefeito de Pinhais e tinha um conhecimento da cidade. A gente não pode ser candidato a alguma coisa sem ter um conhecimento daquilo que a gente vai fazer, ou qual o trabalho, as dificuldades que eu vou enfrentar. E tanto eu como a minha vice-prefeita, na época, que hoje é prefeita, a Marli Paulino, nós já havíamos sido vereadores na cidade. Então a gente conhecia a cidade, sabia dos problemas, sabia das dificuldades. É claro que no momento de crise como agora, os prefeitos têm mais dificuldade mesmo, porque diminuiu a arrecadação municipal, diminuiu os repasses, tanto estadual como federal, e isso cria uma dificuldade maior. Mas não desobriga as pessoas de fazer e cumprir aqueles compromissos assumidos. Então a população, ela quando elege alguém, ela confia que a pessoa vai fazer aquilo que está falando. Vai fazer aquilo que está falando. Porque o eleitor, ele é muito esperto. E ele não perdoa se a pessoa disser que vai fazer. E depois, porque isso não vai dar certo, isso aqui. Então eu acho o seguinte, os administradores cada vez mais vão ter que ter mais responsabilidade com aquilo que colocam no plano de governo, porque o eleitor está cada vez mais exigente e vai cobrar mais. E uma situação recorrente, a gente que está sempre entrevistando aqui prefeitos, ex-prefeitos, é a seguinte, problemas das dívidas da gestão passada. Só que quando o candidato, agora prefeito, fez o plano de governo, ele não falou desse problema. Qual que é o seu pensamento sobre isso? Olha, eu assumi a prefeitura de Pinhais em condições de ser administrada, né? E entreguei para minha sucessora sem nenhuma dívida, né? Sem nenhuma dívida. E eu conheço a realidade dos municípios da região metropolitana, principalmente, porque eu fui presidente da Associação dos Municípios. E eu sei que tem muitos municípios com muitas dificuldades. E a crise também, ela traz um agravante, né? Traz um agravante, porque aquilo que era possível fazer num momento que o governo federal ia bem, né? E mandava muitos recursos para os municípios, e era possível você fazer projetos e receber. Eu acompanhei aqui nos municípios da região metropolitana a construção de muita escola, creche, posto de saúde, infraestrutura, com recurso do governo federal. Então, quando você consegue um recurso de fora, isso facilita, porque desobriga você a usar os recursos próprios que você pode usar para outras coisas. Então, tem municípios com muitas dificuldades mesmo. Mas, assim, todo administrador tem a obrigação de conhecer a realidade que você vai assumir. Com exceção daquelas onde que você tem dificuldade para conseguir informação, né? Porque muitos lugares aí onde que a oposição que ganhou o governo, às vezes você tem dificuldade de conseguir informações para saber o tamanho do buraco, né? Mas cada vez mais os administradores vão ter que ser criativos, né? Criativos, porque hoje é muito difícil conseguir recursos do governo federal, a não ser emenda parlamentar. E do governo do estado também financiamento, né? Financiamento significa o quê? Mais dívida, para os próximos anos, né? Mas cada um sabe onde aperta o calo. Até uma questão, a gente vê muitos gestores comemorando, conseguimos um recurso decorrente de empréstimos do Paranabanco, do governo federal, tal. O que você pensa disso? O município contrair dívida que vai ficar durante um bom tempo aí com a arrecadação, porque a partir do momento que você
contrai uma dívida, você compromete a sua arrecadação. Sim. Qual que é o seu pensamento sobre isso? Eu digo que dependendo do investimento que você vai fazer, a dívida compensa. Porque você vai adiantar uma obra, adiantar um benefício para a cidade, que ele pode ser diluído ao longo de alguns anos, né? E, claro, hoje nós temos a legislação aí que permite que o município assuma dívidas na medida que ele tem condições de pagar, né? Senão o empréstimo não é autorizado. Então, para fazer um bom investimento na cidade, para você atender uma demanda da população, compensa sim você fazer um empréstimo. Até porque, se não tem outra forma, você tem que recorrer aos empréstimos, né? Mas o empréstimo tem que ser bem aproveitado para quando você estiver pagando, a população saber que valeu a pena, né, aquele investimento e que você tem como justificar. Eu emprestei, mas a obra está aqui, está bem feita, está dando um retorno para a população. Uma outra questão recorrente, que já tem pergunta aqui nesse sentido, qual que é a sua opinião sobre cargos comissionados, quantidade e secretarias e quantidade? Qual que é a sua visão sobre isso? A minha visão é que uma administração ela não pode ser exagerada, né? Não pode ter... Você precisa de gente, tanto servidores concursados quanto comissionados, né? Porque são os comissionados que você traz de fora que você incrementa a administração. Agora, os comissionados também não podem ser só cargos políticos que, na verdade, acaba desmotivando o servidor efetivo, o servidor concursado. Mas são necessários, né? Agora, a administração ela tem que ser enxuta, porque senão você tem aí situação de muitos municípios que estão aí ultrapassando os limites aí com gasto com pessoal. Daí você, além de ultrapassar o limite, você compromete boa parte do recurso com pessoal e sobra pouco para investimento. Sobra pouco para investimento. Agora, nós somos entes políticos. Então, ninguém chega numa administração, ninguém é eleito sem fazer uma composição política, né? Em Pinhais, eu fiz composição com diversos partidos. Só que na hora de montar o governo, primeiro que eu montei um governo enxuto, com 10 secretarias, né? Um governo com as secretarias necessárias. E os cargos comissionados ou cargos políticos, também que nós temos grande quantidade do nosso cargo comissionado em Pinhais, que é ocupado por servidores concursados, né? Que nós temos que valorizar os servidores também, que nós temos bons técnicos, em todas as prefeituras nós temos bons técnicos. E esses técnicos têm que ser valorizados, porque foi feito um investimento, né, na sua contratação durante muitos anos e no aperfeiçoamento. Mas é possível você mesclar com critérios, porque você se colocar num cargo comissionado, um servidor que muitas vezes não tem uma qualificação, num cargo importante, que ele vai coordenar outros servidores com capacitação técnica superior. Aí você começa a desmotivar as pessoas. Então o administrador tem que ter a criatividade para você atender sim à composição política, mas sem desestruturar a administração. Tem prefeituras aí que faz um loteamento. Fala, ó, essa secretaria vai ser para o partido tal, essa vai ser para o partido tal, aquela outra para o partido tal. Aí você cria várias prefeituras na cidade. Vários grupos políticos, né? Vários grupos políticos isolados. Você não tem uma administração única e cada um vai procurar fazer a tua parte só, né? E não vai fazer aquilo que a população precisa como um todo. Em Pinhais, nós fizemos uma administração única, né? Durante todo o tempo e continua assim. A prefeitura é uma só, né? Nós temos ali, né, os servidores que se ajudam uns aos outros, porque as secretarias elas se complementam e o resultado dá certo lá na frente para a população. Agora, dentro dessas composições partidárias, você acertou lá, o partido tal vai te apoiar, o grupo tal vai te apoiar. Como que eles compunham o governo? Eles indicavam ou alguns nomes, e dentro daqueles nomes, por exemplo, uma secretaria, dentro daqueles nomes você escolhia? Como que era feita essa escolha aí? Os partidos que fazem parte de uma coligação,
eles indicam membros para o governo. Você faz uma administração, uma composição, né? Na hora de você montar o governo, você faz uma composição. Mas eu procurei aproveitar, em Pinhais continua assim, as pessoas naquilo que elas podem dar um resultado, né? Então, a gente coloca quem é um técnico, por exemplo, na área de informática. Então, ele vai auxiliar melhor nessa área. Não adianta eu pegar um técnico em informática e colocar ele para trabalhar, fazer paisagismo na cidade. Então, eu tenho que aproveitar as pessoas de acordo com a sua formação, porque elas vão dar um melhor resultado. É dessa forma que eu vejo. Então, numa composição, na hora de você ganhar uma eleição, as pessoas participam e as forças partidárias, depois os partidos, indicam sim membros para compor o governo. Mas o administrador é que tem que saber, né, que tem que ter a criatividade de mesclar e com que cada servidor consiga dar um melhor resultado. Uma outra questão interessante, você conhece, foi presidente da SOMEC, você que pretende ser, pode ser pré-candidato a deputado, aí é pré-candidato a deputado, né? Sim, eu tenho pretensão de ser candidato. A deputado federal, né? Uhum. E conhece bem a região metropolitana aí, gostaria que você falasse sobre o transporte coletivo. A gente tem um problema com a integração e com o preço da tarifa. Qual que é a sua opinião sobre isso? Eu vejo que esse é um tema que foi bastante debatido nas nossas reuniões de prefeitos e é sempre muito difícil uma solução que seja assim, moderna e barata para a população. O que a população espera? Um transporte eficiente e com custo baixo, que compense, né, que seja atrativo. Senão é melhor você ir com um carro próprio, junta 4 pessoas e sai mais barato do que o transporte coletivo e chega mais rápido. O que as cidades que a gente conhece aí, que investiram nisso, que foram criativos, que têm transporte moderno, eles investiram naquilo que se torna atrativo para a população. Então, aqui na Curitiba, região metropolitana, durante muitos anos, faltou planejamento na integração do transporte. E teve um período que houve uma desintegração, inclusive, do transporte. Porque o governo do estado e o governo municipal não conseguiam, tinha dificuldade de compor, de trabalhar em conjunto nessa questão. Então, eu afirmo, né, que a gente tem que avançar muito nisso. Tem que integrar mais, tem que ser mais criativo, criar corredores exclusivos, né, e um transporte moderno que facilite a vida da população. Porque nós temos hoje muitas dificuldades ainda, muitas linhas, nós estamos ainda na expectativa da licitação das linhas metropolitanas, que até hoje não aconteceu, né? É uma demanda aí dos prefeitos que essas linhas metropolitanas que estão aí 10, 20 anos na mão de algumas empresas, que haja uma licitação, né? E que essa licitação venha trazer modernidade e um preço mais barato. Então, assim como o transporte coletivo, também na questão do lixo, na questão da saúde, na questão da segurança pública, falta um planejamento melhor dos municípios para atender os municípios da região metropolitana. Você falou da questão do transporte e a gente teve semana passada e vamos continuar tendo aí, provavelmente até chegar na Câmara de volta o projeto, questão táxi e Uber. Você tem uma opinião formada? Táxi e aplicativos, né? Não só Uber, tem outros aplicativos. Tem uma opinião formada sobre isso? Veja, o Uber hoje é uma realidade, né? É uma realidade. Agora, é desigual se você não tiver uma legislação que torne o Uber, que ele cumpra as obrigações que os taxistas cumprem. Senão nós estamos criando uma desigualdade de competição. Os táxis eles têm que atender uma série de obrigações, pagar impostos, né? E o Uber, se ele não tiver regulamentado, ele também ele vai ter uma vantagem maior, porque ele pode oferecer um valor menor para as corridas. Então, é uma realidade o Uber hoje. Não tem como você dizer, não, vamos acabar com o Uber, porque você não acaba com aquilo que caiu no gosto da população. Agora, o que precisa é uma regulamentação para tornar justo
né? Que eles tenham as obrigações que têm os taxistas. Assim como os mesmos direitos, né? Que eles também falam que o taxista também tem alguns direitos que eles Claro. não têm, né? Não, é justo, porque hoje também já tem muitos taxistas trabalhando com Uber. Sim. Né? Mas então só precisa o seguinte, você criar condições iguais para a competição. O Polo Industrial, mais de 11 mil empresas. Você, nesses 8 anos, o que você fez para potencializar isso, para atrair mais empresas? Benefício fiscal, qual foi o trabalho que você desenvolveu? Quando eu assumi a prefeitura, nós tínhamos em torno de 3.500 empresas em Pinhais. E como você mesmo disse, nós temos hoje em torno de 11 mil empresas, entre indústria, comércio e empresas de prestação de serviço. A primeira coisa que nós criamos foi uma secretaria, né, uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Porque quando eu assumi a prefeitura, não tinha nenhum departamento que falasse, aqui é a indústria e comércio. E Pinhais já tinha muitas indústrias, tinha indústria, comércio, muitas empresas, né? Então eu criei um sistema, uma secretaria, né, que pudesse tratar as empresas do município com qualidade, oferecendo serviços, por exemplo, de informação, né, para que as empresas do município, nós tínhamos a empresa do município, por exemplo, que comprava insumos para a sua fabricação de empresas de São Paulo. Daí nós começamos a reunir as empresas do município e ver que muitas empresas podiam, e agora recentemente nós ainda promovemos ali a rodada de negócios, as grandes empresas de Pinhais, com as empresas médias e pequenas, para ver o que as empresas do próprio município poderiam oferecer para as grandes empresas. Então nós inicialmente criamos uma secretaria, criamos um incentivo fiscal para atrair novas empresas, demos um apoio maior para as empresas já do município, fizemos capacitação, desde as grandes indústrias, nós fizemos capacitação para os executivos, fizemos capacitação para o comércio de maneira geral, em parceria com o Senai, com o Senac, fizemos com o Sebrae, fizemos capacitação para os trabalhadores. Então, quando uma empresa vinha procurar o município de Pinhais, primeiro que nós tínhamos muitas informações sobre o município e sobre a região metropolitana. Muitas informações, que a empresa quer informação, ela quer saber se ela vai ser viável nesse município ou não. E depois nós oferecíamos capacitação para os trabalhadores que ela fosse contratar. E fazíamos a seleção ainda dos trabalhadores. Então nós tratamos muito bem as nossas empresas, porque elas que geram emprego e renda para o município. E dessa forma as empresas foram procurando mais a nossa cidade, que já é próxima de Curitiba. Oferecemos infraestrutura, nós criamos uma guarda municipal, então a empresa chega em Pinhais. Ela tem infraestrutura, porque em Pinhais praticamente todas as ruas são pavimentadas. Você tem uma guarda municipal, você tem boa iluminação, você tem as ruas bem cuidadas, praças, você tem os rios, que nós cuidamos muito dos rios, porque nós tivemos muitos problemas de alagamentos em Pinhais. Então nós mexemos em todos os rios, refizemos as margens, criamos áreas de lazer nas margens do rio. Então Pinhais foi ficando atrativo para as novas empresas. E não deixamos de dar um bom tratamento para as empresas já existentes no município. Então, dessa forma, as empresas foram procurando, e muitas empresas ainda procuram a prefeitura para querer se instalar em Pinhais. Vamos falar um pouco mais de Pinhais, questão de grandes eventos, o autódromo, mas antes vamos também à questão política. Vamos com as notícias da semana com a Isis Barros Lourenço. Boa noite. Vamos começar falando sobre São José dos Pinhais. A Secretaria de Cultura de São José dos Pinhais realizará entre os dias 7 e 11 de novembro a Feira Municipal do Livro, a FEMULI. O evento contará com a participação das livrarias Roma Livraria, Livros e Cia, Top Livros, Lucy Livros, Nobre Cultura, Sebo Soler e EAO Livros, que irão expor livros a partir de R$ 2,00. Durante os dias do evento, diversas atividades culturais gratuitas estarão disponíveis para a comunidade. O evento, que acontecerá de terça a sábado, das 8 às 19 horas, é aberto ao público e receberá unidades de ensino do município. A FEMULI ocorrerá em frente ao Centro de Vivência Cultural João Senegaglia, na rua 15 de novembro, número 1800, no centro de São José dos Pinhais. Agora vamos falar de 4 Barras. A aluna da Escola Municipal Devanira Ferreira Alves, Alanis Pop,
de 4 barras, foi uma das vencedoras na categoria regional do concurso Agrinho 2017. Na solenidade de premiação realizada no Expo Trade em Pinhais, a Alanis recebeu um tablet pela redação inscrita na categoria Redação 4º ano da Escola Pública. A festa de premiação sela o desempenho de milhares de alunos e professores de todo o Paraná, reunindo os melhores trabalhos que abordam a relação entre o campo e a cidade, a sustentabilidade e a construção de um país melhor para as futuras gerações. Agora vamos falar sobre o município Campina Grande do Sul. A Prefeitura Municipal de Campina Grande do Sul, por meio da Secretaria da Educação, promoveu o curso da Cozinha Brasil, do SESI, no mês de outubro, ministrado pela nutricionista Rosalva Jacobsen, com duração de 4 horas para as merendeiras e auxiliares de serviços gerais do município. O programa Cozinha Brasil ensina a preparar alimentos de forma inteligente e sem desperdício, ao combinar 3 ingredientes fundamentais para uma boa refeição: qualidade, economia e sabor. Durante o curso, foi abordado o conteúdo teórico sobre nutrição e higiene dos alimentos com o objetivo de promover a educação alimentar para aumentar o nível de saúde e qualidade de vida, incentivando a prática de uma alimentação baseada no alto valor nutritivo, baixo custo e no consumo de alimentos saudáveis. Agora vamos falar do município de Piraquara. O governo do Paraná autorizou a licitação para execução da primeira etapa de obras no Parque Ambiental de Piraquara. O projeto é de responsabilidade da Comec e vai melhorar as condições de drenagem na região e contribuir para a preservação da qualidade da água. O parque será construído no bairro Guarituba, às margens da rodovia João Leopoldo Jacomel, próximo ao Centro de Ensino e Instituição do Corpo de Bombeiros. A área possui cerca de 81 hectares e vai disponibilizar quadra esportiva, academia ao ar livre, pista de caminhada, playground e churrasqueira. Essas foram as notícias do nosso jornalista colaborador Pedro Lima. Agora vamos ver as notícias do nosso blog, do Verdade e Expressão. Começando com a política higienista proposta pelo GRECA. Recentemente, a Prefeitura de Curitiba fechou o abrigo Boa Esperança, que se localizava no bairro Rebouças e disponibilizava mais de 240 vagas para que moradores de rua passassem a noite. Essa mudança provocou a reação da Defensoria Pública e do Ministério Público do Paraná. Juntos, os órgãos expediram um ofício com 21 recomendações à Prefeitura e, nesta semana, vão cobrar resultados. O documento foi direcionado à Fundação de Ação Social, o FAS, órgão responsável pelas políticas de assistência social em Curitiba. Agora vamos falar sobre um projeto de lei que está tramitando na Câmara Municipal. O projeto de lei que prevê a classificação indicativa no entretenimento público e privado na cidade de Curitiba tramita na Câmara Municipal com o objetivo de esclarecer aos pais ou responsáveis a existência de conteúdo inadequado para crianças e adolescentes. O projeto é do vereador Dr. Volmir, do PSC, ligado à Igreja do Evangelho Quadrangular, e estipula que a regra deve ser aplicada em exposições artísticas, audiovisuais, circenses, culturais, eventos esportivos, musicais, teatrais e demais eventos com gêneros abertos ao público. Na justificativa do projeto, o Dr. Volmir cita a repercussão do caso da exposição Queer Museu, realizado pelo Banco Santander de Porto Alegre, e da performance LABT, que aconteceu em São Paulo. Nos 2 casos, diversos setores se mobilizaram para apontar a exposição de crianças a conteúdos inadequados. O projeto, que ainda está em tramitação, precisa ser submetido à análise da Procuradoria Jurídica da Câmara de Curitiba e das comissões temáticas para chegar ao plenário. Agora vamos falar sobre o 13º salário para os vereadores em Curitiba. Dos 16 vereadores e ex-vereadores que assinaram o pedido feito à Câmara Municipal para receber o 13º salário retroativo ao período de 2013 a 2016,
4 se declararam contrários ao benefício durante a campanha eleitoral de 2016. Entre os que foram reeleitos e seguem na Câmara estão a Julieta Reis, do DEM, e Giovanni Fernandes, do PTB. Já Tiago Geverte, do PSC, e Zé Maria, do SD, foram parlamentares na legislatura anterior, mas não conseguiram a reeleição. Por enquanto, o pedido dos vereadores foi feito diretamente à Câmara, para que o pagamento seja feito de forma administrativa. Caso a presidência da Casa indefira o benefício, o advogado Rodrigo Pironti, que representa os parlamentares, já informou que vai requerer o pagamento judicialmente, com correção monetária e incidência de juros. Agora vamos a uma notícia a nível nacional, que é sobre a privatização da Eletrobras. Nesta segunda-feira, o presidente Michel Temer acertou com ministros que enviará ao Congresso Nacional a proposta de privatização da Eletrobras por meio de um projeto de lei. Ficou estabelecido que o projeto de lei terá um compromisso de verba com o Rio São Francisco para tentar quebrar a resistência da bancada de Chesf. É previsto a recuperação do rio por 30 anos, sendo 350 milhões de reais nos primeiros 15 anos. O ministro de Minas de Energia, Fernando Coelho Filho, disse que a ideia é enviar o projeto à Câmara até quinta-feira, dia 9. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, já promete agilizar a votação. Essas foram as nossas notícias do nosso blog, que você pode acessar no www.verdadeexpressão.com.br. Podemos voltar à entrevista. Uma outra questão, obrigado Isis, obrigado Pedro Lima, nosso jornalista, amigo e colaborador. Uma outra questão, Luizão, é a questão de eventos, grandes eventos, né? Pinhais hoje é um centro, sede aí de grandes eventos, e tem o segundo maior autódromo, se não me engano, do país. Como que você conseguiu tirar proveito disso e atrair essa situação aí? Veja, a gente procurou explorar as potencialidades da cidade, em todas as áreas, né? E nós temos lá um grande centro de eventos, que é a Expo Trade, e o Autódromo Internacional, que é um dos melhores do Brasil. E nós temos também, que é desconhecido de muita gente, um dos melhores kartódromos do Brasil. Né? O nosso kartódromo lá é um dos melhores, não só de pista, como também de infraestrutura. E além dos eventos que a Prefeitura organiza, nós temos eventos do aniversário da cidade, tem a Justiça nos Bairros, geralmente nós temos um evento show. Esse ano foi cancelado, a prefeita decidiu investir o recurso por conta da crise, né, cancelar o show principal com um cantor famoso para poder aproveitar o recurso em outras áreas. Mas o autódromo, nós fizemos uma parceria com o autódromo para vários eventos, né, que acontece lá. O autódromo estava com uma situação de dívidas com a prefeitura e nós conseguimos, né, nós precisávamos também de uma área na frente do autódromo para a duplicação da Avenida Iraí, ali para ligar com Curitiba. Então acabamos resolvendo algumas questões pendentes de tributos e com isso o autódromo e participamos ajudando a promover os eventos e divulgando a cidade. Porque nós sabemos que o Autódromo Internacional de Curitiba, né, que é utilizado esse nome para atrair, porque tem eventos internacionais, mas nós procuramos divulgar a cidade, dizendo que o Autódromo Internacional de Curitiba fica, na verdade, em Pinhais. Fica em Pinhais e a gente aproveita a divulgar a cidade e os eventos também trazem recursos para a cidade, porque são eventos que as pessoas vão consumir nos nossos restaurantes, vão ficar nos nossos hotéis. Então, isso traz recurso e desenvolvimento para a cidade. E melhoramos também a infraestrutura para facilitar o deslocamento. E na Expo Trade também, da mesma forma. Então, a gente aproveitou a potencialidade dos grandes eventos para divulgar o nome de Pinhais. Hoje, Pinhais, segundo dados do IBGE de 2016, tem pouco mais de 128 mil habitantes. Está praticamente habitada em sua totalidade. Aos seus olhos, qual o futuro?
O futuro de Pinhais, na verdade, é a verticalização, né? Porque nós temos o menor município do Paraná, com 60 quilômetros quadrados, né? É o menor município dos 399, e nós temos ainda uma grande área que é de preservação ambiental, ali próximo da represa do Iraí, que tem limitações ali para construção de moradias e instalação de empresas. Então, a maior parte da população, ela fica em 2/3 da cidade. A cidade é dividida em 3 partes, uma parte tem restrição à ocupação. Então, a cidade continua crescendo, só que com construção de prédios, né? Tem vários prédios sendo construídos em Pinhais e esse é o futuro da cidade. E você acha que Piraquara, no caso que está do lado, tende a ganhar com isso? Piraquara tem crescido muito por conta que não é muito longe de Curitiba também, e agora com acesso melhorado e com o alto valor dos imóveis em Pinhais, porque com a infraestrutura a cidade melhorou e o preço dos imóveis, claro, subiram. Então muita gente, muita gente opta por comprar um imóvel e morar em Piraquara, que é muito próximo, principalmente da região do Guarituba ali, é praticamente encostado em Pinhais, né? Você finalizou a tua gestão com 94,1% de aprovação, que foi praticamente o que você obteve nas urnas. Na eleição. Então você manteve praticamente quem votou em você, continuou acreditando. Sim. E se sentiu satisfeito com o trabalho que você prestou. Qual a sensação disso? Esse, na verdade, era um desafio para a nossa equipe, né? Quando a gente conseguiu a votação que foi a maior votação do Brasil, né? Nenhum prefeito conseguiu uma votação nem na eleição, nem na reeleição, e ainda mais na reeleição, né? Então nós conseguimos 93,7% dos votos. E o desafio era manter essa aprovação. Então a nossa equipe estava sendo desafiada constantemente a fazer coisas novas, que nós não podíamos nos contentar com aquilo que já havia sido feito. E nós conseguimos, graças a Deus e a boa equipe, bons profissionais que nós temos em Pinhais, manter a boa avaliação. E nós terminamos o mandato, né, com a administração, considerada a administração mais bem avaliada do Brasil, né? Nós não temos notícia de uma administração nem estadual, nem federal, nem municipal, que tenha tido 94%. Então é uma sensação do dever cumprido, né, e de que aquilo que a gente prometeu na campanha, o que a gente assumiu de compromisso, a gente realizou. E sempre conversando e mostrando aquilo que era possível e o que não era possível, de uma forma muito franca para a população, né? Então nós ganhamos o respeito da população, encarando todos os problemas da cidade. Não tem nenhuma área que não teve intervenção da prefeitura, da administração. E em todas as áreas nós mostramos bons resultados. Tem algumas perguntas aqui. Uma delas é na questão da saúde e educação. Wilson Zen, na sua visão, quais as políticas, as práticas que o prefeito, qualquer município tem que adotar para ter sucesso nessas duas áreas? Saúde e educação tem que ser prioridade, né? Porque é uma área que tem um apelo muito grande da população. Então, tem que ser feito investimento, né? Mais do que o mínimo necessário, e aplicar o dinheiro com muita responsabilidade. Então, em Pinhais, na área da educação, por exemplo, nós aumentamos muito as vagas na educação infantil. Nós criamos escola em tempo integral, que tiramos as crianças das ruas, né? Hoje nós temos as crianças, uma grande quantidade de crianças, na escola em tempo integral, aos cuidados da prefeitura. Então, essas crianças que têm maior vulnerabilidade, elas não ficam nas ruas. Então, o prefeito tem que investir, e é um investimento que dá um retorno, porque nós estamos investindo no futuro. E a saúde, todo município tem dificuldade, porque a saúde é um sistema único, que nós dependemos do Estado e do governo federal, porque o município é a atenção básica. E muitas vezes as pessoas cobram do município aquilo que é da obrigação do Estado ou do governo federal. Um internamento, uma UTI, por exemplo, não é competência do município.
Mas nós temos que dar respostas, nós temos que buscar alternativas, né? Investir bem o recurso, capacitar bem os nossos profissionais para atender bem a população. O nosso mote em Pinhais é o seguinte: nós temos que atender bem a nossa população. Nem sempre você consegue dar tudo o que a população precisa, mas você tem que atender bem e dar o melhor daquilo que você tem para oferecer. Vamos falar um pouco sobre sua questão partidária. Tem uma pergunta aqui do Pedro Lima, nosso amigo jornalista, e também do Leonardo Rocha, que é cientista político da Federal. Estão falando aqui, basicamente, sobre a sua mudança de partido, questão de ideologia. O Pedro Lima aqui pergunta se foi uma briga interna, uma questão de estratégia, e o Leonardo Rocha comenta aqui as ideologias partidárias, o PRB, no caso, que é o partido que você se filiou, partido alinhado à direita e ligado à igreja neopentecostal, e é o presidente da Federação das Indústrias, no caso do Paraná. O que você pode falar disso? Eu entrei num partido político ainda jovem e fiquei 30 anos nesse partido, né? Cumpri meus 2 mandatos, mesmo o partido no momento ter tido um desgaste a nível nacional, né? Todo partido que ocupa o poder, principalmente o poder central, tem um desgaste, mas assim, terminei o meu mandato e desfiliei, fiquei sem partido durante um período e optei por um partido que abriu um espaço para mim fazer política, para mim poder filiar lideranças que nós, aqui na região metropolitana principalmente. Então, o partido que me acolheu e que abriu essa possibilidade a nível de Estado, o Campagnolo, que é presidente da FIEP, nós fizemos uma parceria, o Campagnolo também pensa e faz um movimento nesse sentido da nova política, da política com responsabilidade. Ele tem feito um excelente trabalho na FIEP. E não é questão de mudar de ideologia, né? Eu não nego o meu passado, não tive desavença com o partido, a não ser uma questão de buscar espaço, né? Eu tenho pretensão de ocupar um espaço a nível federal e procurei os partidos que eu tivesse mais condições de atingir meu objetivo, né? Então, eu estou num partido não por uma afinidade necessariamente ideológica, que no PRB tem pessoas das diversas correntes de pensamento, né? Tem uma parte, sim, de deputados federais que são ligados a uma igreja, mas outra parte não é ligado à igreja. E o nosso presidente estadual, por exemplo, também e tanto eu, quanto o Campagnolo, quanto outras lideranças que estão integrando o partido, nós fomos por conta desta abertura, né? O partido abriu para que lideranças viessem formar um movimento pela nova política no Paraná. E é isso que nós estamos imbuídos de fazer. Então, independente de ideologias, né, eu continuo com a minha ideologia, com o meu pensamento, e fiz uma administração em Pinhais e a população aprovou, independente de partido político, né, e eu espero que a população também continue, né, independente de partido político, e eu quero ajudar, levar essa experiência de Pinhais para ajudar, contribuir com a política paranaense e com a política nacional, para fazer uma política de forma diferente daquilo que a população espera dos políticos. Você já teve uma experiência como deputado estadual, falou que renunciou para ser candidato a prefeito. Para assumir a prefeitura. Assumir a prefeitura. Por que a Câmara Federal e não a Assembleia? Qual que é a sua ideia? Porque, pelo trabalho que eu fiz aqui na região metropolitana e com as lideranças da região metropolitana, eu já era para ter sido candidato a deputado federal quando eu era presidente da SOMEC e tinha a possibilidade de renunciar ao mandato de prefeito. Eu fiz a opção de terminar o mandato de prefeito até o final, para depois pensar numa candidatura. Então, como eu já fui deputado estadual, então eu tenho pretensão de contribuir em Brasília, né? Se eu tiver essa possibilidade, hoje tudo são hipóteses ainda, né? Porque a eleição é o ano que vem, as candidaturas vão ser o ano que vem, ninguém é candidato ainda, nem pode ser candidato ainda. Todo mundo é pré-candidato. Né? Mas eu tenho essa pretensão que eu acredito que em Brasília eu vou poder contribuir muito e meu foco é ajudar no desenvolvimento das cidades do Paraná, mas de maneira especial
da região metropolitana de Curitiba. Você falou do PRB, várias correntes dentro dele. E qual o caminho do PRB nas eleições estaduais em 2018, a nível Senado e governo do Estado? Então, essa é uma outra opção que eu fiz também, porque nesse momento o PRB discute a possibilidade de lançamento de candidatura própria, inclusive, ao governo do Estado. Então, o partido não está alinhado a nenhum candidato a governador ainda, nem a senador. Muito pelo contrário, o PRB pretende apresentar alternativas também, né? Mas primeiro, que eu considero, eu acho que os partidos primeiro têm que pensar o que vai apresentar de propostas para o Estado, antes de falar em nomes, né? Porque nós estamos discutindo nomes, né? E nós não estamos falando daquilo que é necessário, que é a necessidade da população. Então o PRB ainda trabalha essa possibilidade, discutimos a política paranaense, apresentamos uma proposta nova, diferente, de soluções dos principais problemas do Estado, mas nós não temos, nesse momento, uma posição em relação nem a esse nem àquele. Mas o PRB discute a possibilidade de lançar, inclusive, candidatura própria a governo e ao Senado. Você ficou no PT durante todo o seu mandato e o governo PSDB. Como que foi esse relacionamento com o governo do Estado? Eu procurei fazer um relacionamento republicano, não é porque eu estou no Partido Republicano hoje, mas republicano assim de respeito, né? O governador, independente de partido, ele é o governador. Então eu sempre tive uma posição amistosa em relação ao governo, em relação aos deputados estaduais, porque eu fui deputado, então eu sempre me relacionei muito bem e procurei conseguir os recursos para a nossa população, né? Procurei o governo do Estado diversas vezes, continuo, né, procurando. Nós recebemos investimento do governo do Estado em Pinhais e eu acho que tem que ser assim. Independente do partido político, se você administra uma cidade, você tem que se relacionar. Você tem que procurar resolver os problemas da cidade e buscar os recursos aonde estiverem, né, independente de cor partidária. E nesse sentido a gente sempre teve um bom relacionamento. Não digo que a gente teve tudo aquilo que a gente queria, gostaria de ter, mas o relacionamento sempre foi amistoso. Um outro tema polêmico aqui, que veio pergunta, é sobre essa questão do 13º dos vereadores. Qual que é a sua visão sobre esse assunto? Eu fui vereador durante 8 anos, né? E eu acho que o vereador, ele não é um trabalhador comum, né? Não é um trabalhador comum. Eu respeito os vereadores, né? Mas se eu tivesse como vereador, eu não seria favorável, e principalmente no momento de crise, né, onde a classe política ela é muito questionada. Eu acho que quem estiver defendendo isso hoje, nesse momento, principalmente nesse momento de crise, eu acho que está dando um tiro no pé. Se tivéssemos no momento de pleno emprego, as pessoas ganhando dinheiro, o país se desenvolvendo, até seria um momento talvez que tivesse uma aceitação melhor. Embora eu acho que não teria aceitação também, mas no momento desse, eu acho que todos os políticos têm que procurar resolver os problemas da população. A população tem muitos problemas, muita gente desempregada, muita gente com dificuldade. Então, e os políticos, eles estão sendo muito cobrados e eu acho que qualquer cidade que levantar essa bandeira, a desaprovação da população vai ser grande. Agora, a gente vive um momento político nacional de extremos, extrema-direita, extrema-esquerda. Gostaria que você comentasse um pouco. A gente tem aí hoje no cenário nacional candidaturas postas aí do ex-presidente Lula, que tem a questão jurídica, se vai ser ou não, mas é uma candidatura posta. Uhum. E temos o Bolsonaro, que é extrema-direita. E daí depois tem outras candidaturas, como Álvaro Dias, o PSDB, que está nessa indefinição quem vai ser o candidato ou não, Ciro Gomes também, que se coloca à esquerda, temos a Marina Silva. Como que você vê esse momento atual, que a gente vê muita agressividade nos discursos, principalmente quem está nas extremas aí? Eu não vejo como dar certo um governo que defenda uma posição extrema. Um governo ou um governante que seja radical. Não tem como dar certo. Não tem como dar certo. Um governante, ele tem que ser equilibrado o suficiente para se relacionar com todos os setores da sociedade. Eu cito o exemplo do Lula,
que era muita gente tinha dúvida em relação a como seria o governo do Lula. E o Lula foi um estadista, ele se relacionou com todos os setores da sociedade, desde sem terra até os banqueiros, né? Se relacionou internacionalmente com todos os países. Então, se o Lula fez isso, né, e fez um bom governo, terminou com a aprovação de 80%, e eu vejo que no momento não tem espaço para radicalismo. Um governante radical, ele vai fazer um mal para a sociedade. Então nós precisamos de governantes, tanto no município, quanto no estado, quanto no governo federal, governantes equilibrados, que administrem para toda a população. Sobre Pinhais, para finalizar, você está ainda auxiliando a Marli nesse início de mandato dela aí? Sim, esse foi um compromisso assumido com a população. A população pedia, Marli, nós vamos eleger você, mas queremos que o Luizão continue junto. E a prefeita assumiu esse compromisso. Eu estou colaborando com a minha experiência, né? Assim como a Marli, durante 8 anos, foi vice-prefeita, colaborou com a nossa administração nos momentos bons, no momento de dificuldade. Principalmente nesse momento de dificuldade, né, que todos os municípios passam. Então eu estou dando minha parcela de contribuição, ajudando com a minha experiência, para que Pinhais continue no caminho do desenvolvimento. Ela foi candidata a deputada estadual também. Tem uma pergunta aqui, se podem me confirmar isso? Foi em que ano? A Marli foi candidata a deputada estadual por 3 vezes. 3 vezes, né? E na última eleição ela ficou suplente, quase se elegeu deputada estadual, né? Então ela já disputou várias eleições, né? E ela foi vereadora 3 mandatos, vice-prefeita durante 8 anos e agora prefeita, e está dando continuidade no trabalho, porque a equipe que nós montamos na prefeitura é uma equipe competente, já tem uma boa experiência e está dando sequência, e acredito que está tendo a aprovação da população. Para finalizar, então, você já falou que pretende disputar uma cadeira lá na Câmara Federal. Gostaria de agradecer a sua presença e que você passasse um recado aí para o povo aí do Paraná, principalmente de Pinhais, né? Eu que agradeço a oportunidade, Rafael, de poder conversar contigo sobre diversos assuntos, falar um pouco da experiência que nós tivemos em Pinhais, e o que eu quero é contribuir com a minha experiência. Nesse período que eu fui vereador, fui prefeito, nós conseguimos avançar em diversas áreas no município de Pinhais. Pinhais hoje se destaca em praticamente todos os setores da administração: assistência social, saúde, educação, meio ambiente, obras públicas, né? Nós procuramos usar a criatividade para melhorar todos os setores da administração, né? Fizemos uma administração eficiente, e eu quero, agora que não sou mais prefeito, né, contribuir com essa experiência, porque em Pinhais nós fizemos diferente. Se nós não tivéssemos feito diferente, nós não tínhamos obtido essa aprovação e um bom resultado, né, para a cidade, para a população. Quero contribuir com essa experiência a nível de Estado, discutir projetos para melhorar o nosso Estado do Paraná, para melhorar o desenvolvimento dos municípios da região metropolitana de Curitiba. Muitos municípios passam por grandes dificuldades e nós podemos resolver isso de uma forma conjunta, né, com planejamento, com desenvolvimento integrado da região metropolitana. Então, o que eu quero é contribuir com essa experiência para melhorar o nosso Paraná e para melhorar o nosso Brasil, que passa por sérias dificuldades. Legal. A você, uma grande semana. Lembrando que sexta-feira, 18 horas, esse programa tem o reprise, e na segunda que vem, às 19h30. Até lá. Um abraço.
emissora passa a apresentar o programa A Hora dos Milagres. Órgão oficial da Santa Casa de Misericórdia de Nosso Senhor Jesus Cristo. Na palavra do homem do povo sofrido, Bispo Moisés amado. Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, tem um milagre para você e sua família. Os espíritas, amigos evangélicos, amigos de todas as religiões. Quem tem o prazer de cumprimentar todos vocês é o Bispo Moisés amado. Mais uma vez estamos aqui nos estúdios desta poderosa emissora, apresentando a todos vocês o programa A Hora dos Milagres. Meus filhos, nós vamos ler a palavra de Deus, que é muito importante dentro do espaço deste programa, ouvir a palavra de Deus. E no decorrer, após nós ouvirmos a palavra de Deus, nós vamos fazer a prece milagrosa em favor de todas as pessoas. A prece dos enfermos. Vai se preparando, colocando um copo com água, um copo de chá, os documentos, todos os elementos aí em volta da televisão.